versículo 7 diz assim: e se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado ou culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então dará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da cabra, pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. Retirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Amém? Vamos sentar. Quem sofria a pena era o animalzinho. Vocês prestaram atenção. No caso aqui, Deus exigiu uma cabra. Em outros casos, Deus exige um bode, exige um carneiro, cordeiro, né? Exige também um animal maior, como por exemplo um boi, né? Um bezerro. Então, de acordo com o sacrifício, assim a pessoa levava para o sacerdote a oferta. Bom, irmãos, vocês viram aqui que antes do animal ser degolado e o sacerdote fazer todo aquele trabalho, né, de colocar o sangue nas pontas do altar, derramar o resto do sangue no pé do altar, depois o resto queimar sobre o altar. Antes de tudo isso, o ofertante, a pessoa que trazia o animalzinho, ele colocava a sua mão sobre o animalzinho. O que significa isso? Ele não estava abençoando o animalzinho, era como se ele estivesse passando o seu pecado, a sua transgressão para o animalzinho. Então o animalzinho que pagava a pena. Quer dizer, a pessoa fazia aquilo dali e ela não morria, porque um animal era morto no seu lugar. Mas a questão que isto Deus exigiu só para exemplo do que ele iria fazer, porque é impossível, diz no livro de Hebreus, que sangue de touros e de bode tire o pecado do homem. O sacerdote pegava o polegar, o sangue que primeiro tirava, botava numa bacia, ia nas 4 pontas do altar e tingia, como prova de que o animal foi morto, e o restante derramava no pé do altar. Eu não vou falar sobre isso, o significado disso é muito profundo, tem que gastar muito tempo, né? Mas isso é muito maravilhoso, quando Deus me revelou por que o resto do sangue derramava a maior quantidade no pé do altar. É muito maravilhoso. Mas este sangue dos animaizinhos não tirava o pecado da pessoa, presta atenção, era só para perdoar, porque as pessoas continuavam honrando, né? Quantos de nós um dia bebemos, um dia falamos palavrões e hoje não falamos mais? Porque o sangue de Jesus permanece em nós. Então no livro de Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e bode purifique o homem, tire o pecado da pessoa. Lembra, vocês lembram quando João Batista estava ali, ele estava batizando e veio Jesus ao seu batismo? O que João Batista disse? João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Isso é muito maravilhoso. É João, acho que é 1:29, vamos lá? João 1:29. Eu estou mostrando para os irmãos que é um assunto muito maravilhoso, porque Deus exigiu isso lá no Velho Testamento.
ensaiando o povo, treinando o povo, que um dia um cordeiro iria tirar o pecado do povo. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Veja bem, tirar o pecado. O que era feito na lei não tirava o pecado. Então, há uma grande diferença, né? Se vocês prestarem atenção, aqui há sacrifícios pelo erro dos príncipes, do sacerdote e vários tipos de pecados, mas em geral um animal inocente morria, sendo colocada a primeira mão sobre a cabeça do animalzinho, como se a pessoa estivesse passando, né, a sua culpa para o animal. O animal inocente, né, o animal não falava, o animal não pensava maldade, ele vivia por instinto. Então ele inocentemente morria no lugar. Deus então estava dando uma prova de que alguém chamado Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele iria tomar sobre ele a nossa culpa, toda a nossa transgressão, todos os nossos pecados caiu sobre ele, por isso que ele sofreu. Ele pagou o preço que era para nós pagarmos. Assim como um animalzinho pagava o preço da morte, Deus estava mostrando que um cordeiro inocente, um homem inocente, iria pagar com a vida pelos nossos pecados. Então veja bem que não é uma coisa assim para se brincar, é uma coisa muito séria. Deus aceitou Jesus morrendo na cruz, agonizando ali, para que o nosso pecado, né, não fosse algo como prova de que eu tinha que morrer. Jesus morreu no meu lugar, porque a prova de que o homicida, né, praticou algo é que o leva à condenação. Por isso que o juiz pede ao advogado arrumar as provas a favor e contra, testemunhas. E Deus é testemunha de que Adão e Eva pecaram e nós pecamos. Deus é testemunha, os anjos são testemunha de todos os nossos pecados. Mas quando nós nos arrependemos, caiu sobre Jesus a nossa transgressão, passou para ele. Assim como a pessoa colocava a mão sobre o animalzinho, né? O animalzinho sem saber, né? Segundo eu estava estudando esses dias, a faca era muito bem afiada para o animal não sofrer. Então, o animalzinho era degolado, mas era uma faca muito afiada, como uma navalha, rapidinho, o sangue saía. O animal ficava sofrendo na mão, e eles não judiavam do animal, porque o animal tinha que ir sereno, calmo, no sacrifício. Assim, a Bíblia diz. Vamos ler agora Isaías 53. Vamos ver o que nos espera lá no livro de Isaías. É muito maravilhoso recordar isso, porque, irmãos, nós não podemos fazer assim, pouco caso das coisas que foram realizadas a nosso favor. Nós temos que glorificar o Senhor pelas maravilhas que Deus fez a nosso favor. Não é? Isaías 53, acharam aí? Versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tanto materiais quanto espirituais, principalmente as espirituais, né? E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos ou consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quer dizer, as nossas transgressões caiu sobre Ele, as nossas transgressões, moído, como se moe carne, né, pelas nossas iniquidades. O castigo que era para nós, que nos traz a paz, que era para nos trazer a paz, que era para vir sobre nós, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui tem uma linguagem comparativa. Pisadura, já expliquei para vocês, é o pisar da uva. Então a uva é esmagada para você beber o suco dela. Jesus foi pisado, esmagado, para que o sangue dele viesse sobre nós. Então, quando o sacerdote pegou o sangue e botou nas 4 pontas do altar, representando um lugar santo, e o resto derramou, significa que o sangue está em todo lugar. Então o sangue de Jesus
Tem crentes que ainda, sem sabedoria, por tradição, por costume, fala assim: Senhor, cobre-me com teu sangue. Irmão, isso não existe. Nós já, assim que o Espírito Santo vem sobre nós já somos cobertos com o sangue. Nós somos cobertos com o sangue. Por quê? O sangue de Jesus é o Espírito Santo. Não pedir a Jesus para cumprir com o sangue é como se eu não tivesse sem sangue. Se eu estou sem sangue, eu estou sem vida. Mas se eu estou buscando a Jesus na sua presença, eu tenho o sangue de Cristo em mim. Eu tenho o sangue de Cristo. Veja então, lembra da Páscoa? Também o cordeirinho morria antes do povo ser liberto. Antes do povo ser liberto do Egito, um cordeirinho morria. Outra coisa interessante: o sangue daquele cordeiro inocente era colocado na porta como sinal: aqui tem sangue, aleluia, aqui tem proteção, aqui tem sangue, aqui tem o Espírito Santo. O que nos dá, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra que eu ia usar, nos dá, não é a prova não, a garantia, isso, o que nos dá a garantia no dia do arrebatamento é o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual nele vocês estão marcados, selados para o dia da redenção, o dia do arrebatamento. Justamente o sangue, exatamente lá na porta da casa dos hebreus tinha o sangue, para que eles não morressem naquele momento. Exatamente, quando vier o arrebatamento, quem não tem o sangue de Jesus vai ficando aí. O sangue de Jesus, como é importante. Agora, quem é que tem o sangue? Aquele que está na obediência, porque está garantido, ele está garantido. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se nós andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja bem, se eu não tiver comunhão com os irmãos, como que eu tenho o sangue de Jesus? Se eu não amar meus irmãos, como é que eu tenho o sangue de Jesus? Sangue é vida. Ele disse: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não terá vida em si mesmo. É maravilhoso. E a Bíblia condena comer sangue. Mas que sangue é esse que Jesus estava falando? Os judeus, na sua carnal compreensão, disseram: ora, porventura vai dar ele a sua carne para nós comermos o seu sangue? Mas Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ainda tem pastor que fala que é a Santa Ceia. Se a Santa Ceia vocês ficassem ali, eu tomava todo dia. Todo dia de manhã fazer pão sem fermento, tomar a Santa Ceia, consagrar: Senhor, estou purificado. Não é isso não. Santa Ceia não santifica ninguém, nem batismo na água salva ninguém. O batismo na água é uma figura do batismo da palavra, é quando você mergulha na obediência da palavra. É isso aí que significa. Então, eu tenho que beber do sangue e comer da carne. Aqui está a carne, aqui está a carne de Jesus, aqui está a carne de Jesus. A palavra de Deus é a carne de Jesus. Comer da carne é eu viver, me alimentar da palavra, eu viver a palavra. Isso é comer, né? Eu posso ter um prato de comida aqui, sentir o cheiro, achar a comida muito bonita e não colocar na boca, não mastigar e não comer. Uma coisa é você comer, outra coisa é você ver. Você participa ali, mas não come. Então, quando comemos a palavra, estamos alimentando do Cordeiro. Por isso que na Páscoa, a família tinha que marcar a verga da porta e a obreira, e lá eles tinham que comer esse cordeiro. Por isso Jesus disse: aquele que não comer da minha carne. Ele estava fazendo uma mensagem, uma pregação, se voltando lá para o cordeiro da Páscoa. Só que os judeus não entenderam. Tem crente hoje que não entendem. Tem crente dentro das igrejas que não come a Páscoa, participa dessa Páscoa mundana aí, mas não come a verdadeira Páscoa, que é Cristo. Por isso, irmãos, a pessoa que não está na obediência não deve tomar a Santa Ceia, que a Santa Ceia ficou no lugar daquela Páscoa, como o Cordeiro, porque Jesus, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado por nós. Não precisamos mais de participar ou praticar essas Páscoas aí, nem a judaica e nem a do mundo.
Para mim essa Páscoa é mundana. Coelhinho, chocolate é coisa do inferno. Eu não participo, nem como chocolate nessa época. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Mudar as coisas de Deus e ainda ficam praticando algo que não se praticaram mais. Porque a prática da Páscoa foi só até Jesus, o Cordeiro. Aquela Páscoa ali representava Cristo, que ia ser o alimento para o povo. Em outra expressão figurada, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala de alimento, a carne dele é alimento, ele é o pão do céu. Então, irmãos, a Escritura nos ensina que aquele sacrifício não é para ser mais sacrificado em nossos dias. Os judeus vão voltar a sacrificar porque eles não receberam Jesus como Messias. Então eles serão enganados. E na metade da grande tribulação a coisa vai ficar feia para eles, porque o anticristo vai se manifestar, eles vão aceitá-lo como se fosse o Messias, e eles vão voltar a fazer o sacrifício. As obras do templo, as obras que eu digo assim, as peças de dentro do templo, tudo em ouro, tudo pronto, tudo, altar do incenso, altar de sacrifício e um monte de coisa, tudo pronto. Só falta dizer: deu tempo, e colocar as coisas lá dentro e começar. Coisa de meses, eles aprontam tudo. Então, amados, eles vão voltar a fazer isso porque eles estão ainda na velha dispensação da lei, achando que aquele sacrifício tem que voltar a fazer todos, com o Messias reinando na terra. Eles não entenderam nada, que toda aquela lei, ela apontava para Cristo, para Jesus. Todos aqueles animais mortos, representavam o sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, Ele tomou sobre si todas as nossas culpas. Isso foi demonstrado no Cordeiro da Páscoa, nos cordeiros, nos animais, nos touros, nos bodes que eram sacrificados lá em Jerusalém, tudo representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Por isso que Ele veio no mundo sofrer para conhecer dor, porque Jesus não conhecia dor. Ele não conhecia dor nele mesmo. Ele via as pessoas sofrendo, mas não conhecia a dor. Então Ele veio conhecer a nossa dor, na sua própria carne. Seu corpo era santo, no entanto Ele sofreu, foi angustiado. Toda a injúria contra a igreja, contra o povo, caiu sobre Ele. E Ele agora está orando, intercedendo por nós ao Pai, do lado do Pai, sempre com o coração assim, aquele coração de uma mãe querida e muito terna com os seus filhos, porque Ele sofreu e sabe como muitos dos seus filhos sofrem aqui. Quando nós estamos em angústia, quando nós estamos padecendo, se nós nos humilharmos, prontamente o Senhor Jesus atenderá. É que às vezes nós queremos as coisas no grito, ao invés de nos humilhar, chorar aos pés dele, falar com humildade, clamar a Ele, insistir na oração, buscá-lo nas madrugadas. Ele disse: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então o Senhor está pronto. É muito maravilhoso, irmão, porque Jesus ele veio justamente para tirar o pecado do mundo. Veja em Mateus 1, 21. Mateus 1. O que o anjo falou para Maria, Mateus 1, 21. Diz assim: e dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vai salvar o povo dos pecados. Como que isso ia acontecer? Por duas coisas: o povo ia comer a carne e beber o sangue. Como? Pelo ensinamento. E quando a pessoa abre o coração, o sangue entra, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo convence a pessoa do juízo, da justiça e dos pecados. Então, para tirar o pecado do mundo, Jesus tinha que morrer para que o Espírito Santo entrasse e convencesse. Veja que na última hora o pecado de Pedro ainda não tinha sido tirado. Ele andava armado com uma espada. Porém, quando o Espírito Santo entrou neles, começou a mudança. Eles não queriam fugir, eles queriam, na verdade, seguir a Jesus, mas ainda o Espírito de Deus não tinha entrado para dar aquela transformação. É isso que aconteceu. O sangue de Jesus foi derramado. O sangue de Jesus está
na porta da igreja. O sangue de Jesus está na verga e na porta da igreja santa que vai subir. A igreja santificada que vai no arrebatamento, ela tem a marca, ela tem o selo de Deus, ela tem o registro, aleluia, que é o sangue do seu Filho, o Espírito Santo. Aleluia. No livro de Hebreus diz que o sangue de Jesus fala mais alto, fala muito mais do que o sangue do cordeiro que Abel ali ofereceu. Aleluia. Então, irmãos, o primeiro ofereceu o cordeiro ali foi Abel, né? Lembra disso? A oferta que ele deu, Deus atentou porque o Abel estava no espírito, estava na direção ali, era aquilo ali que Deus queria. O filho dele seria oferecido. Vocês lembram que na lei, não é? O sacerdote recebia o animal, né? E ali era degolado aquele animalzinho e era feito o trabalho. Vejam bem que foi os judeus, sacerdotes, que entregaram o cordeiro para os romanos. Quer dizer, a culpa maior foi aquele que entregou Jesus a Pilatos. Foi o próprio Jesus que disse isso: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Entregou, ele estava morto, quer dizer, já passaram a faca. Então Jesus morreu pela mão dos judeus. A culpa maior caiu sobre o sumo sacerdote e os outros ali, principalmente o sumo sacerdote, porque ele tinha que meditar na lei, que aquele cordeiro ali, Jesus era puro, ele não tinha nenhuma acusação. Eles procuraram manchar a vida de Jesus com mentira. Blasfemou, porque ele se disse que é filho de Deus, ele não tinha mais nada para acusar, não tinha nada. Criaram essa ideia, não é? E Jesus, quando disse: em breve vereis o Filho do Homem sentado à direita da majestade, à direita de Deus, né? Vindo com grande poder e glória. Então, amados irmãos, toda a nossa culpa caiu sobre Jesus, e todo aquele que recebe o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele passa a ser forte, valoroso contra o pecado. Aí cumpre essa palavra que o anjo falou, não é? E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvou dos pecados, está salvo também para a vida eterna, se permanecer fiel até o fim. Como eu disse, né? Para ser salvo no dia do juízo, tem que permanecer até o final.